Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que trata de gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem apoio da Casa Canon e do jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. No programa de hoje, nós vamos falar de produção, de nutrição, de saúde, de alimentos e, sobretudo, de processos de sustentabilidade. Para falar com a gente, no dia de hoje, trouxemos Luiz Gonzatti. Muito obrigado, Luiz. Ele é o CEO da Alibra. Obrigado pelo convite e estamos aí para conversar um pouco sobre a Libra, sobre nossas práticas de sustentabilidade e sobre o negócio de ingredientes para alimentos, principalmente ingredientes para alimentos de base natural. Perfeitamente. O Luiz Gonzatti, ele é diretor de vendas, diretor técnico de marketing do Grupo Breme, já foi, VP de vendas da Carry, da BASF, da Conhe, é químico industrial de formação, tem cursos de administração, MBAs de vendas e deve fazer um belo chimarrão, né, Tchê? Digamos que eu sou melhor no churrasco que no chimarrão, mas ok, vale o elogio, a gente não discute. A conferir. Ok, vamos encontrar a oportunidade. Para a gente começar do começo, o que é a Libra? O que a companhia efetivamente faz? Perfeito. A Libra é uma empresa nacional de ingredientes para alimentos. A Libra foi fundada no ano 2000, então a gente tem 24 anos de presença no mercado. É uma empresa bem nova, né? Isso, é uma empresa recente, mas é uma empresa que desenvolveu muita tecnologia e muita tecnologia pioneira no Brasil nesse período. Então a Libra iniciou no estado de São Paulo, então iniciou em Valinhos, depois se desenvolveu e desenvolveu o site produtivo no estado do Paraná. E por que no estado do Paraná? A Libra necessita muito de derivados lácteos. E essa região oeste paranaense é o terceiro maior polo produtor de lácteos do Brasil. Então a Libra, desde o princípio, tinha muito essa vocação industrial e ela se desenvolveu a partir da matriz leite e dos seus derivados. Então, começou no estado de São Paulo, começou como uma empresa comercializadora, com produtos para o consumidor, e depois, ao longo do tempo, foi se convertendo numa empresa produtora de ingredientes. Vários deles, a única produtora em território nacional. No Paraná, a oferta é maior, o preço é menor ou os dois? Não, a gente tem uma oferta mais equilibrada, oferta constante com uma produção mais organizada. Esse é o principal fator. A gente tem uma desvantagem logística, porque a gente está longe dos centros consumidores, mas a gente tem algumas vantagens de estar naquela região. A gente tem mão de obra muito qualificada, muito estável, a gente tem acesso a matérias-primas e aquela região tem por estar próximo de uma região de fronteira, tem uma série de incentivos locais. Então, isso compensa a desvantagem logística de você estar localizado lá. A Libra vende para mercado nacional ou Mercosul também? Não, a Libra vende hoje mais ou menos 85% da sua produção no mercado doméstico e 15% em exportação. Os 15% de exportação são parte para o Mercosul, então a gente está bem localizado para chegar nesses mercados. Sim, vocês estão estrategicamente, né? Isso, mas a gente também vende uma parte importante para Caribe e África, que a gente sai pelo Porto de Paranaguá. Ah, e sempre os mesmos produtos, ingredientes para indústrias de alimentos. Isso, prioritariamente ingredientes para a indústria de alimentos a partir de matriz láctea. Nós falamos um pouco menos de produto e um pouco mais de tecnologias. Então a gente trabalha com 4 tecnologias principais. A primeira é spray dryer. Eu pegar produtos líquidos, que pode ser leite, que pode ser gordura, que pode ser uma mistura dos dois, que pode ser proteína, e secar. Então eu tenho secadores e spray dryer que eu transformo produtos líquidos, normalmente emulsões líquidas, em produtos em pó. É uma tecnologia bem importante
quase metade da nossa produção está nessa tecnologia. Isso é uma tecnologia importada ou vocês têm algum desenvolvimento local? Não, a tecnologia básica é uma tecnologia já amplamente dominada na indústria e ela foi muito usada no Brasil nos anos 50, 60, quando começou a produção de leite em pó. Então, esse é o princípio tecnológico. Mas a Libra desenvolveu específicas aplicações dessa tecnologia. Então, hoje, nós somos o único fabricante no mercado nacional de caseinatos. O caseinato é a proteína do leite que nós neutralizamos ela e secamos. Tem umas condições super especiais para fazer esse produto. A gente acredita que consegue suprir mais ou menos 20% do mercado nacional e os outros 80% são importados. Importados da Importado. Europa, da América do Norte e da Oceania. E vocês importam basicamente dos países tradicionais, como Holanda, esses grandes produtores de leite, E seria isso? isso, os ingredientes lácteos que nós importamos são basicamente proteínas. As proteínas nós importamos desses países que têm mais tradição láctea. Então, Europa, a América do Norte e a Argentina. Porque a gente no passado chegou a importar da Oceania, mas a Oceania dirigiu muito mais os produtos para o mercado asiático hoje. Então, a nossa fonte de suprimentos vem América do Sul, Europa Mas e é América do Norte. tranquila, não há dificuldade de importação. Em algum momento vocês têm que recorrer a mercados que vocês não necessariamente estejam negociando. Não, são mercados que estão bastante equilibrados, oferta e demanda, porém, existem momentos mais críticos. Então, a gente tem algumas soluções emergenciais e esse mercado, como todo mercado de commodities, se rege muito por oferta-demanda e o que baseia isso é preço, Questão precificação. de guerra na Ucrânia, isso atrapalha os negócios ou para Não, vocês e não chega a perturbar o isso gera, fluxo de negócios? desculpa, isso gera um pouco de instabilidade nos negócios, mas não chega a prejudicar de maneira muito forte o nosso negócio. É claro que, como a cadeia de suprimentos na importação é uma cadeia muito longa, eu preciso previsibilidade. Então, taxa de câmbio que mude muito e preço de commodity internacional que apresente grande variação são um desafio adicional para a nossa indústria. Você precisa ter uma governança redondinha, né, para operar tudo isso daí e deixar a coisa num nível de excelência, não é isso? Isso, e até eu vou falar um pouquinho mais de governança, eu só vou voltar um pouquinho no aspecto da Por empresa. favor. A empresa foi fundada no ano 2000 por pessoas com profundo conhecimento técnico. Essa empresa foi adquirida no ano 2021 por um fundo de investimento. Então, eu, Luiz, eu chego na empresa junto com a entrada do fundo. Com um fundo, Isso, tá. saíram os sócios fundadores. Um dos sócios ficou sócio na empresa, mas ele participa só do conselho e eu assumi o papel de executivo da organização. Então, a gente, dentro desse processo, que inclui a minha chegada, a gente trabalhou vários aspectos de governança. Então, eu poderia citar alguns. Então, hoje a gente tem um modelo de trabalho muito profissional, onde que tem um comitê executivo, eu tenho diretores comigo que tomam as decisões, que promovem as melhorias. Eu me reporto para um conselho de administração, onde que estão sentados os acionistas, fundo de investimento mais o sócio que permaneceu minoritário na organização, e eu levo para a organização o que nós discutimos nesse fórum. Então, a cada 3 meses, eu faço uma reunião com toda a organização, então, estão todos convidados para a gente mostrar um pouco de resultados e, principalmente, para onde nós queremos levar a empresa. Então, eu tenho o grupo bastante imbuído nessa mudança. Qual é o tamanho do conselho hoje? O conselho são 6 pessoas. Então, é um conselho que a gente Tem tem. algum conselheiro independente? Tem um conselheiro independente. É, a gente tem, desde o princípio, um conselheiro independente. A questão da equidade de gênero, vocês estudam isso, levam a efeito? Como é que é na Libra? Sim, nós temos hoje, em funções de liderança na Libra, e eu pegando de
coordenação em diante, nós temos um equilíbrio. Hoje eu não tenho o número exatamente, mas aproximadamente 50%. Nós ainda temos um gap na administração, então nos diretores, são 2 diretoras e 6 diretores, mas a gente tem uma questão que não é usual na indústria, que a produção da Alibra está coordenada por uma diretora de produção, uma Olha aí. engenheira de formação e que está há muitos anos na empresa, desde o início da operação fabril da empresa, e as coordenadoras que trabalham com ela, quase todas mulheres também. Então, a produção da Alibra, que é uma parte super importante do nosso negócio, na liderança são todas mulheres. E a parte de front office, como nós nos comunicamos com o mercado, vendas e marketing, também é uma mulher. Então, os homens estão mais no backstage e as mulheres estão mais no front stage. E pelo jeito a coisa vem dando certo, né? A gente tem, eu diria que a empresa tem apresentado um bom sucesso desde o início. A gente tem crescido de maneira considerável. A gente hoje é uma empresa que fatura um pouco mais de R$ 500 milhão. Para uma empresa nacional de ingredientes é um número significativo. A gente está investindo nesse ciclo que começou o ano passado e que vai até o meio do ano que vem, mais de 100 milhões. Esse 100 milhões. Investimento próprio. 100% investimento próprio, com capital gerado pela operação. Basicamente, 3 eixos de investimento. O primeiro é adequação fabril. Então, eu tinha que fazer várias melhorias do ambiente de trabalho, das instalações, de como eu recebo os materiais, de como eu vou expedir os materiais, porque eu obtive a certificação FSC 22000, que é uma certificação super relevante e importante para a indústria de alimentos, que diz que eu tenho rastreabilidade total do que eu produzo e para quem eu vendo. A gente investiu mais de 20 milhões em adequação do ponto de vista de tornar a nossa fábrica sustentável, mas no sentido amplo de sustentabilidade. Então, a gente investiu numa estação de tratamento de efluentes, que ela opera 100% de maneira bioquímica e física. Ou seja, Como é que é isso? eu não gero resíduo, eu não tenho passivo Resíduo ambiental, zero. resíduo zero. Eu tenho um tratamento que a gente importou membranas do Japão, então eu faço separação física, depois eu faço um tratamento biológico e depois eu faço uma separação por física outra vez por filtração. O único resíduo porque eu tenho que devolver a água para o rio, e isso o Instituto de Águas do Estado do Paraná é muito estrito e estão super corretos nisso. A gente tem que preservar, nós estamos na bacia da represa de Itaipu, o que também é um desafio a mais e uma Uma responsabilidade. responsabilidade muito grande, né? Isso. E a gente o único resíduo que eu tenho é o lodo, que são as células mortas que consumiram o material orgânico que eu uso em adubação na lavoura. Então a gente tem zero de passivo ambiental. Vocês acabam sendo benchmarking para indústrias do setor? Para muitas indústrias, a gente junto com Vocês costumam receber visitas? nós recebemos visitas, nós fazemos apresentações, a gente concorre a prêmios em função disso. A gente tem uma participação bem importante. E para a região, nós somos uma das referências. E só para complementar essa parte de investimento, e eu não vou falar dos investimentos que são de capacidade produtiva, de novas tecnologias, Podemos falar no segundo bloco, por que não? a gente começou os investimentos na empresa pelas pessoas. Então, o nosso primeiro investimento foi numa estrutura para as pessoas descansarem, para as pessoas se alimentarem, para as pessoas terem um espaço de convivência. Então, o nosso primeiro grande investimento foi O capital humano. foi no capital humano, numa central de cuidado com as pessoas que inclui restaurante. Então, esse foi o primeiro investimento que a gente inaugurou em dezembro de 22, de 23, desculpa. Dezembro, de dezembro de 22. Esse modelo de governança, de sustentabilidade, você trouxe a partir da sua experiência com outras indústrias ou foi desenvolvido um modelo próprio? Não,
claro que para desenvolver um modelo assim, a gente se baseia em algumas experiências. Então, o Fabiano, que é o nosso diretor de compras, ele numa outra empresa, numa outra organização, ele já estava muito envolvido com esse processo e ele deu continuidade na empresa que nós estamos. A Liliana, do marketing, também avançou muito. E tem um projeto, que é o projeto que eu sempre digo, que é o meu filho, que é o Soul Pizzaiolo. Então, Soul de alma e pizzaiolo. E onde que a gente quer chegar com esse projeto? E é um projeto muito legal. É formar, ajudar na formação em comunidades carentes de uma mão de obra que pode ser rapidamente formada, que pode rapidamente se inserir no mercado de trabalho numa área que tem uma alta demanda. Então, a gente fez um piloto em Campinas, fizemos com 2 turmas no Deu Instituto certo. Eurípides em Campinas, deu muito certo e agora a gente está replicando em São Paulo. Então, Vocês trabalham necessariamente com alguma comunidade carente ou não tem esse viés? não, nós estamos nos associando com associações, com organismos que já trabalham com comunidades carentes. Então, a Libra patrocina integralmente esses cursos. O que Ah, nós tá. estamos fazendo? Para a gente poder expandir, para poder abranger um número maior, nós estamos nos juntando com outras empresas. Então, nós estamos terminando de elaborar um projeto mais amplo, já temos 2 ou 3 grandes clientes da Libra que estão conosco nesse projeto e a gente em seguida vai estar divulgando para o mercado. Ok, já demos uma bela demonstração do que vem pela frente no segundo bloco. Vamos fazer um pequeno break e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com o CEO da Libra, Luiz Gonzatti, que nos dá o privilégio da sua presença hoje, falando sobretudo sobre sustentabilidade. Ele já falou bastante de governança corporativa e vai avançar um pouco agora na questão de impacto social. O que a Libra tem feito? Perfeito. A gente entende que o impacto que nós podemos ter na comunidade, além dos outros aspectos, é muito o impacto econômico. Nós trabalhamos numa região que tem principalmente a parte produtiva no oeste paranaense, é uma região onde que tem um nível econômico bom, porque tem muito a agricultura, a agropecuária é muito desenvolvida naquela região, mas mesmo assim nós temos impactado muito fortemente a comunidade e a cadeia de valor. A Libra processa muitos produtos e muitos insumos da cadeia do leite que muitas vezes ou eram perdidos, tipo soro, ou não tinham um aproveitamento integral. Se descartava simplesmente. Isso, muito produto era E descartado. hoje ele se transformou em subproduto. E não, se transformou inclusive em produto principal, Em se produto principal. transformou em ingrediente de alto valor. Então, desde que eu comecei a me envolver mais com a cadeia do leite, me chamou muita atenção nas minhas viagens pela Europa, que eu entrava num grande laticínio e não tinha nenhuma máquina de invase UHT. Então, o conceito é de craqueamento do leite. O que que é? O leite é uma mistura de vários insumos, ingredientes. E o que a gente faz é aproveitar esses ingredientes. Então, a gordura. A gordura do leite hoje está mais que comprovado, já tem muito artigo científico dos aspectos positivos para a nutrição. Só que a gordura, ela tem um aspecto muito difícil que é a conservação. Você precisa ter uma cadeia de frio muito eficiente. Qual é a solução para isso? Você secar, você transformar o produto em pó. Uma vez transformado em pó, você pode usar numa margarina com creme, você pode usar num bombom, numa trufa, que o recheio é creme, você pode usar num gelato, que usa gordura animal, você pode usar num chocolate, onde que você tem uma parte de gordura animal, que é uma gordura que dá características sensoriais diferentes.
Então, isso é o que nós fazemos. Então, Tem várias aplicações, então. várias aplicações. Então, eu seco gordura láctea, eu seco soro ou subprodutos do soro. Então, eu uso o soro como um chassi para o meu produto e aí eu acrescento propriedades funcionais. A Libra hoje faz muitas bases para nutrição enteral. Então, a pessoa que está numa cama de hospital, a pessoa que está num processo de recuperação e não pode se alimentar por vias normais, se alimenta por alimentação enteral. As bases, que são as mesclas de gorduras, óleos e proteínas, eu produzo na Libra. Então, a gente está nessa cadeia também, usando muitas vezes subprodutos da indústria. Isso é a parte de saúde e nutrição, né? Que vocês trabalham diretamente com algum hospital ou os hospitais vêm buscar os subprodutos com vocês? Não, nós estamos um estágio atrás na cadeia de valor. Então, eu faço esses produtos, eu entrego para uma empresa que complementa as formulações e ela que vende o Tá. produto para o hospital. O meu negócio hoje, 95% é B2B. Eu vendo para outras indústrias ou para o canal food service. Então, eu posso vender para um operador de food service que ele vai usar o meu produto no lanche dele. Mas eu, direto para o consumidor, eu tenho muito pouco produto. Hoje a Libra tem 2 plantas, é isso? Não, a Libra tem uma unidade fabril com diversas plantas e diversas tecnologias. Então, eu tenho basicamente secagem de produtos, transformar produtos líquidos em produtos em pó. Eu tenho a parte de mistura úmida, que é fazer um molho cheddar, um queijo culinário, um queijo processado. Eu tenho uma parte que é aglomeração, por exemplo, eu fazer um produto instantâneo. Então, o produto que vai na cápsula, que eu aperto o botão e já está pronto a minha bebida, esse produto é aglomerado. Eu faço isso, eu tenho essa tecnologia e eu tenho a tecnologia que foi onde que a empresa iniciou, que é misturas e envase de produto que eu tenho um composto lácteo em embalagem de 200, 400 gramas direto para o consumidor. Então, nessas 4 tecnologias, eu tenho diversas fábricas dentro de um site produtivo. Que é no Paraná. No Paraná, Marechal Cândido Rondon. Em Campinas, o que nós temos? Eu tenho um centro administrativo, onde que eu tenho comercial, eu tenho financeiro, eu tenho uma parte de recursos humanos, eu tenho parte da estrutura de pesquisa e desenvolvimento e tenho marketing. Então, essas atividades que são mais próximas do cliente ficam em Campinas. E as atividades que são mais próximas da produção ficam no estado do Paraná. Quando a gente fala em sustentabilidade, às vezes tem empresa que tem alguma dificuldade em controlar o escopo 1, né? Que, que é o que ela emite diretamente. Aí eu te pergunto, no caso da Libra, como é que funciona isso? Como é que vocês medem, por exemplo, cadeia de fornecedores, que já vai cair no escopo 3, né? Vocês têm um trabalho de monitoramento constante? Tem alguma área específica? Vocês fazem estudos e aferições eventuais? Como é que funciona? Não, na verdade, como a gente é certificado pela FSC, um dos aspectos muito importantes é o escopo dos fornecedores. Então, a gente tem um programa interno de certificação de fornecedores que pode envolver desde utilizar um certificado dele, se é uma empresa que também segue os mesmos padrões, como visitas, mas tem um aspecto que é muito importante. Pensa que nós compramos muito de fornecedores locais, que são laticínios e que muitas vezes não estão preparados para o nosso grau de exigência. Seria muito simples eu simplesmente eliminar da minha lista de fornecedor, mas a gente não faz isso só em último caso. A gente ajuda eles a se aperfeiçoarem. Mas isso era um método antigo, né? Você elimina e acabou. Isso. O nosso método é completamente diferente. É tentar salvar ele. É tentar ajudar E para. vocês têm conseguido isso? Temos conseguido na grande maioria dos casos. O cliente nosso tem visto o valor. Claro que todo o mercado se movimenta um pouco nessa direção, mas o que nós fazemos vai além. Eu coloco o meu pessoal de qualidade trabalhando com ele, até para instruir ele, para ensinar ele, porque às vezes não é má vontade, é só desconhecimento. E o pessoal recebe bem Hum. essa iniciativa? Na grande maioria das vezes, sim, e na grande maioria das vezes a iniciativa é bem sucedida.
para mim, reduzir o número de fornecedores é inclusive um risco para a minha atividade. Então, eu também penso no aspecto econômico de eu ter toda uma cadeia de fornecedores desenvolvida, além do aspecto social, o cuidado, porque eu ajudo ele em melhorar o cuidado dele com o meio ambiente, mas eu também penso no aspecto econômico. A defasagem que normalmente essas indústrias têm é tecnologia? É, tem vários aspectos, mas Sim, eu não quero simplificar, eu só estou te provocando. Tecnologia é um deles. Eu acho que muitas vezes é desconhecimento mesmo. Às vezes as empresas, porque a empresa já tem 20, 30 anos, eu sempre fazia assim. É Eu- aquela empresa tradicional, familiar, porque Isso, meu pai é, aprendeu com meu avô, fazia desse jeito, eu isso, continuei. exato. E o leite tem um aspecto importante a considerar, que é uma grande flutuação. Então, durante um período do ano, as empresas ganham bastante dinheiro e perdem boa parte desse dinheiro em outro período do ano, porque você tem a estação das águas, quando você tem muita chuva, você tem muito leite e o mercado é mais ou menos estándar, igual. Então, sobra leite, os preços caem. Essas empresas, nesse período, perdem dinheiro. Quando falta leite, os preços sobem muito e elas ganham dinheiro, mas é um pouco do efeito sanfona, né? Eu economizo e eu faço uma economia de um tempo e aí eu pago tudo depois. Esse é um processo que, à medida que vai avançando a atividade, produtores maiores, produtores mais tecnificados, isso está reduzindo, mas ainda é um fator presente. Esses ciclos que atrapalham muito a indústria e que talvez prejudicaram o desenvolvimento até de uma cultura mais corporativa nessa indústria. Você falou de nível de emprego, de trabalhar localmente, ajuda o aspecto social também. Isso demonstra uma preocupação da Libra em relação à sua responsabilidade social. Vocês lideram algum projeto? Vocês costumam ter boas relações com os stakeholders, eu digo parceiros, governos? Como é que é isso? Sim, a gente E tem. como é que você enxerga a oportunidade da empresa liderar alguma dessas mudanças sociais, sobretudo? Então, eu acho que a gente está muito envolvido e com todos os elos da cadeia. Então, os nossos acionistas têm uma preocupação genuína e muito clara com o aspecto social. Então, muito da nossa governança, muito das nossas políticas de ESG são promovidas, incentivadas e cobradas pelo acionista. Então, esse é um pilar. O segundo O pilar. modelo SG, ele chega na companhia junto com o seu ingresso, não é isso? Algumas atividades que a gente entende que estão dentro do escopo já existiam, mas a formalização do projeto Alvorecer, que é o nosso projeto ESG, é com a minha entrada. Então, uma das primeiras ações foi, primeiro, vamos catalogar o que a gente já fazia, vamos ver todos os gaps que tem e vamos fazer mais, porque dá para fazer mais e a gente tem provado e está fazendo isso. Mas nós temos total apoio do acionista, nós temos muito apoio dos nossos pares, então a gente faz com outras empresas, busca parceria com empresa, com instituto, a gente trabalha com universidades, com o Instituto de Itaipu, que é muito parceiro. Itaipu tem um instituto que promove, cuida, está muito envolvido com tudo que é Eles têm um ESG. trabalho extraordinário, né? Itaipu. Extraordinário. E é um trabalho com impacto social extraordinário na região, na microrregião principalmente, o que é super produtivo. E a gente também está envolvido no aspecto, digamos, com os stakeholders locais. Então, desde a igreja, desde o órgão público municipal, como é que a gente pode melhorar o nosso entorno, melhorar o ambiente? Porque não é só eu pago meu imposto, eu fiz minha obrigação, eu já ajudei. Não, nós entendemos que podemos fazer mais. E existem diversas leis que também a gente pode usar a lei, usar a nosso favor. Então, tem parte regulamentada do lucro que a gente pode destinar. É ótimo, porque nós conhecemos a necessidade local, nós podemos participar. Então, a gente tem desde
muito cuidado com crianças, muito cuidado com incentivo à prática do esporte, porque a gente tem várias iniciativas lá na região, é uma região que as atividades esportivas comunitárias, desde escolinha de futebol, judô, existem várias iniciativas que nós suportamos. Uma região que tem grupos de canto, que a colonização alemã é muito resiliente e forte com isso, nós apoiamos e E aí incentivamos. vocês aproveitam e apoiam, e o resultado disso deve ser alguma coisa, eu digo até no âmbito pessoal, um resultado muito satisfatório, não te dá, não? Com certeza, eu sempre digo, e eu falo, como eu estou todos os meses lá, acho que esse é o aspecto, para mim, um dos aspectos mais importantes, que a empresa, o que eu estou fazendo pela empresa, possa ser reconhecido como alguém que fez alguma coisa também pela comunidade, porque a comunidade tem nos dado muito. Assim, a gente tem muito incentivo, apoio da comunidade. Mas você fala bem, isso aí também promove a empresa como uma marca empregadora. Que pessoas da comunidade tenham um orgulho de trabalhar na empresa é muito positivo. Nós sabemos que tem um caminho, nós sabemos que tem mudanças que demandam um tempo. A gente tem que falar, tem que mostrar, tem que provar e depois o resultado vem. Até do lado business, né? Por exemplo, especialmente para o comprador estrangeiro, tem essa sensação, ele vai ver a sua política de governança e vai ver uma outra empresa que tem uma bem mais ou menos, ele vai optar pelo seu produto, não é isso? Com certeza, isso vale para o mercado internacional, mas vale para o mercado doméstico também. Já atingiu um nível Sim, de preocupação assim? Quando eu cruzo as maiores empresas de alimentos do Brasil com os nossos maiores clientes, eu vejo que tem um overlap muito importante. Grande parte dos grandes produtores de alimentos são nossos clientes importantes. E esses clientes, essas empresas, elas conversam muito com o público delas no sentido de ser uma referência. E nós estarmos junto com eles, nós entendemos que somos uma referência. Então, eu diria que isso a gente já está conquistando, já tem um reconhecimento. Do ponto de vista social, dá para a gente avançar um pouco mais com esses trabalhos empresariais, com essa preocupação? Não, com certeza dá. Eu acho que a gente tem um início Porque o promissor. Brasil é extremamente carente ainda, né, nessa parte. Existe um campo grande para ser trabalhado. Sim, e eu penso que é a responsabilidade também das organizações de fazer esse trabalho. Assim, a gente não pode achar que um ente externo, tipo um governo, vai resolver todos os nossos problemas. Tem a nossa parcela também. Esse projeto Soul Pizzaiolo mesmo, a gente pretende esse ano ter um crescimento exponencial dele, juntando outras empresas, juntando nossos parceiros de negócio. Vocês começaram quando com o som? Começamos no final de 2022, é, começamos em 2023, desculpa, eu estou 23, quer confuso. dizer, já um Isso, ano e vai para 2 anos. exato, vai para 2 anos, onde que a gente já tem um modelo consolidado e agora nós ampliamos muito porque a gente está com uma parceria forte. Então, nós ainda estamos em tratativas finais, mas a gente deve ter 3 ou 4 grandes empresas de alimentos do Brasil, líderes em suas categorias, que vão estar se juntando. Então, ao invés de a gente fazer 2 turmas, a gente vai poder fazer 20 turmas. A gente agregar Muito muito bom mais isso, gente hein? nesse projeto. E o investimento deve ser uma coisa muito baixa, imagino eu. O investimento, assim, a gente não abre muito valores, mas ele é significativo para a empresa, ele não é irrisório, Ele mas é assim. nós entendemos que podemos fazer. Então a gente está, ano a ano, está dobrando o investimento para esse projeto. Você tem conversado com outros empresários, tem dividido essa preocupação? Não, com certeza. Eu tenho conversado com outros empresários, eu tenho conversado com agentes do mercado, pessoas da imprensa, pessoas de institutos, pessoas de organizações, tipo Instituto Food Service Brasil, onde que a gente possa ampliar esse movimento. Eu sempre me preocupo muito com escala, porque a gente, por melhor que seja o nosso projeto, por melhor que seja a nossa iniciativa, se eu não tiver escala, o meu impacto vai ser muito limitado. Não quer dizer que eu não deva fazer,
Mas se eu puder fazer e aumentar a amplitude, aumentar o alcance, muito O melhor. impacto é maior. E eu tenho bastante conexões, a Libra tem muitas conexões no mercado, ela tem mais facilidade que alguém que talvez tenha menos conexões. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse benefício a nosso favor. Eu vou te pedir uma gentileza agora para nossa câmera aqui. Qual é o futuro do Brasil e como é que as empresas vão ajudar a forjar esse futuro? Essa pergunta, eu diria que é bem desafiadora, mas indo por partes. Primeiro, eu acredito muito no futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem vantagens competitivas enormes. O Brasil ainda produz muitas commodities básicas, mas vem num processo de agregar valor. Então, a gente pode se beneficiar ainda muito mais do que nós já fazemos bem. O que nós precisamos? Nós precisamos realmente colocar a mão na massa. Eu acho que a gente, às vezes, também espera que outro resolva os nossos problemas, mas cabe a nós, no mínimo, puxar esse movimento. E a Libra está disposta. A Libra está disposta a puxar, acompanhar um movimento de agregação de valor, de tornar o Brasil um polo exportador de ingredientes lácteos, de a gente deixar de importar e a gente passar a exportar. Nós somos o terceiro ou quarto maior produtor mundial de leite e faz pouco sentido que a gente continue importando vários subprodutos da cadeia. Então, eu acho que é o momento de a gente se juntar, é o órgão regulador acompanhar, a gente conseguir que a academia esteja conosco e nós, como indústria, que temos várias vantagens nesse processo, sermos quem puxa o processo. Então, eu acho que nós estamos dispostos, nós estamos fazendo parte do que nós entendemos que deve ser feito, mas a gente precisa também ampliar os horizontes, a gente precisa ampliar nossa capacidade. E para isso a gente precisa melhorar o nosso convencimento da cadeia. Eu vim agora de um cliente onde que a gente está fazendo várias iniciativas, a gente ainda não pode divulgar, mas que a gente vai ampliar numa comunidade aqui da Grande São Paulo esse movimento. Eu acho que é assim que começa. Eu convenci ele e agora nesse movimento a gente vai procurar convencer mais gente. Excelente. Falamos com Luiz Gonzatti, o CEO da Libra. Muito obrigado pela sua presença e pela entrevista no nosso podcast de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que foi um papo interessante. Algumas questões talvez passamos bem rápido, mas é assim que se começa um diálogo, assim que se abre novas oportunidades, e a Libra agradece por termos tido esse momento. Oportunamente voltaremos a esse papo, parte 2. Perfeito. Já de antemão eu já aceito a parte 2. Grande abraço, Gonzatti. Um abraço, obrigado mais uma vez. E continue com a gente que tem bem mais podcast por aí.